Olá, eu sou o professor Matheus e na aula de hoje eu vim aqui apresentar para você a estrutura do meu curso básico sobre o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor aqui na Europa no último dia 25 de maio de 2018. Para você que ainda não me conhece, seja muito bem-vindo e eu peço para que você se inscreva agora aqui no meu canal, ativando aquelas notificações. Por quê? Porque eu vou divulgar esse curso de maneira completa aqui no YouTube durante esse segundo semestre de 2018. Então você se inscrevendo e ativando as notificações, você vai receber a indicação das próximas aulas quando eu postá-las por aqui no meu canal. E para você que já me conhece, não se assuste, porque eu não estou mudando o foco do meu canal. Na verdade, eu estou ampliando o foco do canal. E por quê? Porque eu digo para você em primeira mão que eu tive a grata satisfação de ser aprovado em um segundo doutorado em Direito. Você sabe que eu estou aqui em Lisboa, moro aqui em Lisboa desde 2014, vim para cá para fazer um doutorado em Direito Constitucional. E agora em setembro de 2018 eu vou começar um novo curso, um novo doutorado, mas dessa vez vai ser na área de Direito e Tecnologia. Então, por esse motivo, eu estou aqui fazendo esse curso, disponibilizando esse curso para você. Por quê? Porque esse vai ser um dos temas que eu vou estudar nesse meu novo doutorado. Então, até mesmo para que eu possa me dedicar aos estudos e aprender ainda mais, é que eu estou disponibilizando esse curso aqui para você. Esse curso vai ter como base um material produzido pela professora doutora Graça Moniz, da Universidade Nova de Lisboa. Então, eu fiz um curso com ela sobre esse tema, proteção de dados pessoais, o Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, eu vou me fundamentar nesse material para poder aqui passar esse conteúdo para vocês. Então, em todas as aulas, eu sempre vou deixar na descrição ali a fonte para que, se você quiser se aprofundar, você possa então ir além daquilo que eu estou falando nos vídeos e ir atrás desse material. Mas vamos lá, eu quero apresentar aqui para você a estrutura do curso, né, o que eu chamei aí de plano de ação. Então, na primeira aula, eu vou falar sobre a proteção de dados na União Europeia de maneira geral. Existia a diretiva de 1995, que foi aí alterada, né, por esse regulamento agora de 2018. Então, passa a valer o regulamento que traz muito mais novidades em relação àquela diretiva de 1995 sobre proteção de dados pessoais. Depois, a gente passa para o conceito de dados pessoais. Vamos olhar no regulamento o que ele define como sendo dado pessoal. Na terceira aula, a gente vai falar sobre essa distinção de pessoa identificada e pessoa identificável, porque esses elementos são fundamentais na aplicação do RGPD, né, que é a sigla do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Depois a gente passa para essa parte também, essa distinção que está no regulamento de dados pseudonimizados e dados anonimizados. Existe uma distinção entre os dois e não uma distinção apenas técnica, mas também uma distinção jurídica do que pode ou não ser utilizado conforme o tipo de classificação do dado pessoal. Depois a gente vai para a ideia de tratamento de dados pessoais, ou seja, o que isso significa no âmbito do regulamento. Depois a gente passa para a parte do consentimento, que muita gente diz que é a principal novidade, a principal revolução do regulamento. As empresas só podem gravar os dados pessoais se houver o consentimento do utilizador, né, do usuário, e a gente vai ver que não é bem assim, ou seja, o consentimento é importante, mas não é o mais importante, por incrível que isso possa parecer nesse momento, mas quando a gente chegar lá a gente entra em detalhes sobre isso. Depois a gente entra aqui na obrigação jurídica. Que obrigação jurídica? Obrigação jurídica de manter os dados pessoais. Ou seja, aqui, desde a aula anterior, na verdade, desde o consentimento, a gente já está entrando nas razões que permitem às empresas guardar dados pessoais. Então a primeira delas é o consentimento, a segunda é a obrigação jurídica, a terceira é o interesse legítimo do responsável pelo tratamento. A gente vai ver o que significa isso e por que esses elementos são importantes.
Depois a gente passa aí para a segunda parte, que é o interesse vital do titular. Isso também é um motivo para que as empresas guardem dados pessoais. Depois vem a questão do interesse público ou o exercício da autoridade pública, outra razão para se guardar dados pessoais ou justificativa, né? E aí a gente entra aqui na parte da transparência e de limitação de finalidades. E o que é isso? Dando um exemplo prático para você. Ontem eu fiz uma inscrição em um curso online de algumas aulas que vão acontecer sobre criptografia. E aí, na hora em que eu fui me inscrever no curso, a ficha de inscrição pedia lá nome, endereço, telefone, CEP, cidade, estado, RG, CPF e por aí vai. Outros dados ainda eram pedidos. E aí eu pergunto para você que está assistindo, será que para eu assistir um curso online eu preciso dar todos esses dados pessoais? E aí é que entra aqui a limitação de finalidades, que é um conceito que a gente vai ver quando chegar lá. Depois vem a questão da minimização dos dados e a exatidão dos dados, é outro ponto fundamental no regulamento. Tem a questão da limitação da conservação, ou seja, hoje ainda, 2018, eu recebo propaganda de coisas, de empresas que eu comprei em 2004. Essa última semana eu ainda estava fazendo uma limpeza no meu e-mail e encontrei lá uma propaganda de uma empresa, e aí eu fui ver que empresa era essa, e eu vi que eu tinha feito uma compra em 2004. Estava lá no meu e-mail o arquivo salvo. Então, 14 anos, será que é necessário manter os dados pessoais por esse período todo? Depois a gente vem aqui a questão da segurança, integridade e confidencialidade dos dados pessoais, outro elemento central no regulamento. A gente vai passar depois para a responsabilidade, que é uma novidade no regulamento, ou seja, as empresas agora é que são responsáveis, e daí que vem aquela coisa da multa que talvez você já tenha ouvido falar, que aqui na Europa as empresas que tiverem problemas com a proteção de dados pessoais podem pagar uma multa de até 20 milhões de euros. Então, esse elemento é um elemento importante. Depois a gente vai para a parte dos direitos dos titulares, ou seja, quais são os direitos que o cidadão tem na proteção dos seus dados pessoais. E a gente termina com esses três últimos elementos. Primeiro, os principais atores do regulamento. Então aqui eu vou fazer uma síntese de quem são os envolvidos na proteção dos dados pessoais. E depois a gente vê a questão das obrigações do responsável pelo tratamento, ou seja, toda empresa acima de um determinado critério precisa ter explicitamente um responsável pelo tratamento de dados pessoais. E a gente termina com a função da autoridade de controle, ou seja, cada país da União Europeia precisa ter uma autoridade nacional de controle de dados pessoais para tratar sobre o tema, para fiscalizar as empresas e a proteção dos dados pessoais. E eu termino aqui essa apresentação chamando a atenção para alguns elementos. Primeiro, ele é um curso básico para iniciantes. Então, se você já está aprofundado nessa ideia de proteção de dados pessoais, talvez o curso não traga muita novidade para você. Mas mesmo assim, é claro, eu te convido a assistir o curso, porque eventualmente vai ter uma ideia ou outra que talvez você ainda não tenha tido acesso. Ou que de repente, como eu estou aqui na Europa e estou tendo contato quase que diário com esse tema, surge uma novidade que com certeza eu vou agregar aqui ao curso. Então eu acho que também vai te auxiliar nesse caso. Segundo ponto é a questão de que serão analisados, obviamente, apenas alguns aspectos do regulamento. O regulamento tem 99 artigos e 173 considerandos, como eles chamam aqui, que são as exposições de motivos. Ou seja, o regulamento, eu tenho ele aqui, ele tem 150 e tantas páginas. Então, para que você veja, é muita coisa e obviamente que nesse curso básico aqui não dá para a gente abranger tudo. Então eu peguei os pontos que eu considero os mais importantes para trazer aqui para você. E por fim, um último aspecto que eu já deixo aqui é o seguinte, para você que quer se aprofundar nessa área, dá uma olhadinha no regulamento geral de proteção de dados aqui da Europa, apesar de ser gigantesco, como eu falei, mas se essa é a sua área de atuação ou se essa é a sua área de estudo, não há dúvida que você vai precisar ler o documento em si. E para facilitar para você, eu deixo aqui embaixo na descrição 2 links. Por quê? O primeiro link, você vai ler os considerandos, como eu falei. E no segundo link, você vai ler o regulamento.
No primeiro link ele tem os considerandos e o regulamento, mas se você for ler, leia só os considerandos e deixe para ler o regulamento no segundo link. Por quê? Porque o do primeiro é uma versão desatualizada, é uma versão que na hora que eles fizeram a tradução do inglês para o português ficaram alguns erros. Então eu coloco o segundo link, que já é a versão atualizada, é a versão correta, efetiva do regulamento que está em vigor. E eu lembro a você, claro, que esse curso ele se torna relevante a partir do momento em que aí no Brasil, recentemente, foi aprovada a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E essa lei, ela reflete inúmeros dos conceitos que estão aqui no regulamento europeu. Então, se você quiser saber quais são aí os seus direitos mesmo no Brasil, vale a pena seguir o curso, porque tem muita coisa que vai acontecer aí no Brasil e que já está aqui no regulamento. E para terminar, como você pode ver aí, eu te convido, se você ainda não conhece, a conhecer o meu site, porque como esse agora vai ser o meu tema de estudo, eu sempre vou divulgar por lá algumas novidades e alguns estudos que eu vou fazer sobre esse tema de proteção de dados. Então é isso. Como eu disse no início, se você ainda não for inscrito, inscreva-se aqui no canal para que você possa receber as notificações das aulas que eu vou disponibilizar por aqui ao longo desse segundo semestre de 2018. E claro, participe, deixe em todas as aulas o seu comentário, a sua dúvida e a sua sugestão para que eu possa trazer novidades aqui e agregar coisas mais interessantes a esse curso. Então é isso, mais uma vez muito obrigado por ter assistido essa aula, um abraço e eu te espero na nossa próxima aula. Até lá!